Olha, quando a gente fala em Olimpíadas, o que vem na cabeça, né? Atletas de ponta, estádios gigantescos, aquela cerimônia de abertura. Mas a verdade é que por trás de toda essa glória moderna tem uma história muito, mas muito mais antiga. Uma história de religião, de poder e de uma competição que ia bem além da linha de chegada. Todo mundo acha que sabe o que são as Olimpíadas, certo? O maior evento esportivo do mundo. Mas e se eu disser que aqueles jogos originais, lá em Olímpia, eram só a pontinha de um iceberg gigantesco? Pois é, os Jogos Olímpicos, na verdade, eram só a peça mais famosa de um quebra-cabeça bem maior. Faziam parte de um circuito de competições que movimentava a Grécia inteira. Bora conhecer isso melhor. Então vamos lá. O negócio é o seguinte: os gregos não tinham só um grande festival, eram 4. E esses 4 juntos formavam os chamados Jogos Pan-Helênicos, ou seja, jogos para todos os gregos. Olha só que interessante. Cada um desses 4 eventos era em um lugar diferente e homenageava um deus diferente. Tinha os Jogos Píticos, em Delfos, em honra a Apolo. Os Ístmicos, lá em Corinto, para Poseidon. E os Nêmios, que, assim como os Olímpicos, eram para Zeus. Esses 4 jogos formavam um ciclo. E o atleta que conseguisse vencer em todos, nossa, ele virava uma lenda. Mas, claro, o grande prêmio, o mais cobiçado de todos, era mesmo a vitória em Olímpia. E para a gente entender por que Olímpia era tão especial, a gente precisa ir no coração da coisa, o culto a Zeus. Porque no fim das contas, os jogos não eram só esporte. Eram, acima de tudo, um festival religioso. Algo muito, muito sagrado. Sabe esse nome Zeus Olímpico? Ele não é à toa. Olímpico ligava Zeus a 2 lugares ao mesmo tempo. Ao Monte Olimpo, a casa dos deuses, e ao Santuário de Olímpia, onde rolavam os jogos. E essa conexão era tudo. Imagina só, competir ali era como estar sob o olhar direto do chefão, do rei dos deuses. E pode esquecer medalha de ouro, viu? O prêmio máximo em Olímpia era uma coisa bem mais simples, mas com um significado gigantesco. O Cotinus. Era uma coroa feita com um único ramo de uma oliveira sagrada de lá. O que ela significava? Significava a glória eterna, a bênção dos deuses e o status de herói para sempre na sua cidade. Não tinha preço. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Pensa comigo. Todo esse prestígio religioso, toda essa conexão com Zeus, é claro que alguém ia querer usar isso a seu favor, né? E foi exatamente o que aconteceu. A associação com o Zeus Olímpico virou uma baita ferramenta política na mão de líderes bem ambiciosos. Essa frase do Roland Etienne é perfeita para isso. Ele diz que a era dos tiranos e a era dos grandes templos andam de mãos dadas. Basicamente, construir um templo gigante para Zeus não era só fé. Não, não. Era uma demonstração de poder. Era o jeito de um tirano dizer: quem manda aqui sou eu, legitimando o governo dele e mostrando para todo mundo o quão rico e influente ele era. Vamos pegar um exemplo prático. Siracusa, lá na Sicília. Eles ergueram o templo deles para Zeus, o Olímpio, do lado de fora da cidade. E por que isso? Era pura estratégia. Ao fazer isso, eles estavam basicamente demarcando o território, projetando o poder. Era como fincar uma bandeira e dizer: olha, essa terra toda aqui está sob a proteção de Zeus e, portanto, sob o nosso controle. Agora, vamos para Atenas. Lá, os filhos do tirano Pisístrato começaram a construir um templo que era simplesmente colossal. A ideia não era só homenagear o deus, mas também impressionar a população e, claro, competir com as outras cidades. Era uma disputa de quem tinha o maior e mais bonito templo, ou seja, política pura, só que em forma de mármore. Mas talvez o caso mais impressionante de todos seja o de Agrigento, também na Sicília. Lá, o tirano Terone mandou construir o maior templo dórico de todos os tempos. E o motivo? Comemorar uma vitória militar contra Cartago. O tamanho era absurdo, as estátuas gigantescas. Não tinha como olhar para aquilo e não entender a mensagem. Poder, vitória e domínio total. Ok, já falamos de religião, de política, mas e os atletas? Quem eram esses caras? Vamos deixar os tiranos de lado um pouco e focar em quem realmente suava a camisa em busca da glória. Então, a prova mais nobre, a que todo mundo queria ganhar, era o pentatlo. Era tipo um teste supremo para encontrar o atleta mais completo de todos. Eram 5 modalidades: lançamento de disco, lançamento de dardo, salto em distância, uma corrida de velocidade, o estádio, e, para fechar, a luta. Vencer o pentatlo era, sem dúvida, o topo do mundo atlético. O próprio Aristóteles resumiu bem o sentimento da época.
Ele dizia que os atletas do pentatlo eram os mais belos, porque o corpo deles era preparado para tudo, para força e para velocidade. Na cabeça dos gregos, eles tinham um físico perfeito. Eram os verdadeiros pop stars daquele tempo. Mas não era só pentatlo, não. Tinha muita coisa. As provas de combate eram super populares. Boxe, luta e o pancrácio, que era uma mistura dos dois bem brutal. Valia quase tudo. E claro, tinha o evento mais chique e perigoso, a corrida de bigas. Essa era coisa de gente rica e poderosa. Bom, a gente está aqui falando de todo esse culto ao corpo masculino, aos atletas, e fica uma pergunta no ar, né? E as mulheres, onde é que elas entravam nessa história toda? Olha, a resposta curta e grossa é não entravam. A regra geral era de exclusão total. A cidade-estado grega, a polis, era basicamente um clube do bolinha. Para se ter uma ideia, em Olímpia, se uma mulher casada fosse pega só assistindo aos jogos, a pena era a morte. Pesado, né? Só que a Grécia não era uma coisa só, existiam muitas diferenças. Em Esparta, por exemplo, a história era outra. As mulheres de lá treinavam o corpo, tinham uma educação física parecida com a dos homens e muito mais liberdade que as atenienses, que viviam praticamente trancadas em casa. A lógica dos espartanos era bem direta. Mães fortes geram filhos guerreiros e fortes. E existia uma exceção, uma brecha nesse sistema: os Jogos Eranos. Eles aconteciam na própria Olímpia, mas era um evento separado, só para mulheres solteiras, em homenagem à deusa Hera. Tinha uma prova só, uma corrida. Era mais curta que a dos homens, bem mais limitada, mas ainda assim era um espaço, um pequeno espaço, para a competição feminina. E agora um pulo para a era moderna que é de cair o queixo. O cara que refundou as Olimpíadas, o Pierre de Coubertin, era totalmente contra a participação de mulheres. As palavras dele parecem saídas da Grécia Antiga. Ele dizia que uma Olimpíada com mulheres seria impraticável e incorreta. Basicamente, ele queria recriar os jogos antigos e parece que isso incluía também os preconceitos. Então, a grande questão que fica é essa. Os jogos que a gente assiste hoje não surgiram do nada. Eles carregam o DNA desse passado super complexo. Um passado onde esporte, religião, poder e preconceitos estavam todos amarrados juntos. E pensar sobre como esses ecos do mundo antigo moldaram o que temos hoje nos ajuda a entender não só a origem de tudo, mas também as discussões que continuam rolando até hoje.